O presidente Jair Bolsonaro utilizou o discurso que fez na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira para listar as medidas adotadas pelo governo para combater a Covid-19. Ele lamentou as mortes pelo coronavírus e voltou a afirmar que parcela da imprensa brasileira politizou a pandemia, disseminando pânico entre a população e quase causando caos social no país. Bolsonaro garantiu que não faltaram nos hospitais brasileiros os meios para atender aos infectados e lembrou que, desde o início da pandemia, alertou que o vírus e o desemprego deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. De forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Como já era esperado, Bolsonaro aproveitou a oportunidade de falar à comunidade internacional para rebater as críticas à política ambiental adotada pelo governo federal. Ele afirmou que o Brasil é líder em conservação de florestas tropicais e que tem a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo, sendo responsável por apenas 3% das emissões de carbono no planeta. Bolsonaro disse que instituições internacionais e brasileiras, com interesses escusos, promovem uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal, regiões que lembrou serem maiores que grande parte da Europa. O presidente acreditou essa campanha a interesses comerciais. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Bolsonaro garantiu que o governo está trabalhando para combater as queimadas e o desmatamento ilegal. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. O presidente Jair Bolsonaro também ressaltou durante o discurso na ONU os resultados da Operação Acolhida, que recebe refugiados da Venezuela, e defendeu respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos, afirmando que a paz não pode estar dissociada da segurança. Ele lembrou que o governo vem promovendo reformas na área econômica e disse confiar que essas mudanças atrairão novos investimentos, estimularão a economia e gerarão renda e emprego. Bolsonaro encerrou a participação afirmando que o Brasil é um país cristão e conservador e que tem como base a família. Começo então com você, Zé Maria, tua avaliação sobre o discurso de hoje do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, Zé. Pois é, foi previsível, um discurso ali gravado e editado, né, montado pela cúpula do governo. Então, houve ali uma avaliação do momento político internacional e do momento da situação agora do Brasil. O presidente, ele fez uma defesa da imagem do seu governo e da imagem do Brasil no exterior. Não evitou nenhuma das duas grandes polêmicas do momento. As queimadas na região ali do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, né? E também da região da Amazônia, não evitou esses dois assuntos. E muito mais do que as queimadas, ele fez ali duas observações de preocupação e que os ambientalistas se esqueceram. Primeiro, o corte e exploração de madeira, né? E segundo, o roubo, a biopirataria, o roubo de organismos próprios ali da Amazônia e que no exterior valem milhões porque se faz pesquisas e tudo de forma ilegal, né? Isso é proibido, é a biopirataria. E também falou sobre o lixo nos oceanos. Por que ninguém mais fala em lixo nos oceanos? E existe. E alguns lugares, em decorrência de correntes marítimas, né, estão lotados de lixo e de produtos descartados e tal,
e ninguém fala mais nisso. O caso é o seguinte: o presidente colocou os pingos nos is para uma plateia internacional, aproveitou bem a oportunidade, não só os chefes de Estado e de governo que estavam prestando atenção, mas também para os grandes multiplicadores de informação, que são os veículos de comunicação do mundo inteiro. Foi a segunda vez que ele participou, né, da abertura tradicional, abertura feita pelo Brasil, e desta vez ele esqueceu um pouco aquele lado ali de socialismo e tal, mas sobrou aquela farpa para a Venezuela, falando do óleo derramado aqui nas costas brasileiras e que tem ali o DNA do óleo produzido na Venezuela. As pesquisas demonstram exatamente isso. E sobre outro assunto polêmico, né, sobre a Covid-19, o presidente mostrou ali o extrato, ou seja, o que aconteceu aqui no Brasil. Não adianta mentir. Nenhum governo de nenhum país prometeu para os seus habitantes de que ele estaria livre eternamente da Covid. Essa história ali de quarentena, blackout, isso não é vacina, isso não evita. E o presidente entregou o produto final, qual que é? Se você ficar doente, nós te daremos um hospital. E houve. Não aconteceu aqui morte à míngua ou falta de hospitais. Pelo contrário, alguns hospitais de campanha foram até desmontados já por falta exatamente de cliente. Então, houve sim uma gestão importante e boa nessa pandemia do novo coronavírus. E, no mais, ele falou o que aconteceu. Ele não teve um comando total das reações, porque o Supremo Tribunal Federal entregou aos estados e municípios. Todo mundo sabe muito bem disso por aqui. E aí ele pôde falar de um assunto que os outros não se cuidaram, que é exatamente sobre a reação econômica. O Brasil reagiu a tempo, lançou um plano bom, um colchão ali para segurar minimamente a economia do país, e só por isso a gente ainda não está com o número de desempregados bem acima do que já estamos aí em decorrência da pandemia. Então foi um discurso previsível, ali estudado, né, editado, e eu gostei e achei que é isso mesmo, era a fala, era mostrar o que é o Brasil no momento. E você, Fiuza, o que achou? É isso aí, assino embaixo aí da análise do Zé, só completando que acho que o presidente fez uma afirmação muito forte de dois valores, que são liberdade e democracia. E eu acho que contém aí uma entrelinha, né, nessa mensagem, porque, de fato, no momento de pandemia, no momento em que o mundo devia buscar união de esforços, né, quem é o inimigo? O inimigo é um vírus, né? O inimigo noves fora a origem do vírus e as negligências na disseminação. O inimigo é um vírus, né? Mas a gente percebe que no caso do Brasil, do Estado Nacional Brasileiro, tentou-se criar, né, quer dizer, uma fantasia de um mandatário que seria uma espécie de um aliado do vírus e um aliado das agressões ao meio ambiente, né? Então, por isso que é um discurso, de alguma maneira, defensivo, mas afirmativo, né? E ele afirma muito claramente esses dois valores, liberdade e democracia. E é muito interessante porque nessas fantasias criadas a respeito do que se passa no Brasil, que é um país que é colocado, né, por alguns oportunistas, alguns estadistas e outros oportunistas políticos, ativistas, militantes em geral, tentam trazer a conotação de uma linha autoritária no sistema político brasileiro, né, no comando do sistema político brasileiro. E o presidente Bolsonaro, com seus erros, seus acertos, né, e bastante, evidentemente, como todos os chefes de Estado, numa situação muito confusa trazida pela pandemia, uma coisa que ele pode afirmar e pode ostentar é o exercício da democracia, o que é muito doloroso, né, para alguns desses interlocutores ouvirem, né, porque o meio de vida de vários desses, hoje em dia, é essa lenda
de que o Brasil e os Estados Unidos também, né, estão sob uma sombra nazifascista, né? E o presidente vai lá abrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas e afirma o seu compromisso com a liberdade e a democracia. Evidentemente, sobrevém o chilique geral daqueles que estão ameaçados na sua cantilena. Mas eles são desafiados pelo próprio discurso do presidente a demonstrar onde estão nas ações de Estado no Brasil a linha autoritária e nazifascista, ou pelo menos pouco democrática, eles não encontram, não existe, né? Então, dentro desse pacote que tentam vender para garrotear o país de uma maneira irresponsável, inclusive no aspecto comercial, aparecem essas duas narrativas, né? Um presidente que seria, digamos, conivente com a questão, ou negligente com a questão da pandemia, e conivente com a agressão ambiental vinda aí das queimadas, né? Ele demonstra ali com muita serenidade que isso não é demonstrável e deixa por hora, né, esses críticos, que não são críticos, né, porque a crítica é boa, o governo é passível de crítica e tem vários pontos, né, que podem e devem ser criticados. E a gente aqui, Vitor, acaba ficando só, né, praticamente expondo a hipocrisia, né, porque se a gente estivesse num ambiente de debate honesto, seria o momento, né, o Brasil inaugura a Assembleia Geral das Nações Unidas, seria o momento, sim, de discutir que cooperação está dando certo, que cooperação está dando errado, né, como é que esse Estado Nacional está indo, ele vai para a OCDE, mas está fazendo o dever de casa. Mas a gente acaba ficando retido aqui para desmascarar o cerco dos hipócritas, que são, a gente vai falar aí no programa, na sequência, né? São pessoas que vivem do alarmismo político hoje em dia, vendem esse produto pirata, né? Do inimigo, do apocalipse, etc. e tal, e trazem, né? Estão hoje histéricos por todos os lugares, dizendo que aquilo foi um absurdo, não sei o quê. Por quê? Porque eles estavam lá nas suas trincheirinhas, escondidinhos atrás dos seus teclados, esperando o Bolsonaro, porque eles hoje vivem em função do Bolsonaro. O Bolsonaro é o fetiche deles. O Bolsonaro é a razão de viver desses que se autodenominam progressistas, né? E que são só uns parasitas da lenda. Então estão aí estrebuchando e dizendo que é um absurdo, uma vergonha, etc., mas a gente vai falar disso aí na sequência. Diga, Ana. Bom, Vitor, é cada dia mais óbvio, né, que a pandemia, assim como os incêndios na Amazônia, desde o ano passado, agora no Pantanal, tudo isso aí agora está sendo usado como arma política. Aqui nos Estados Unidos, o candidato democrata, para você ter uma ideia, Vitor, disse essa semana que todas as quase 200 mil mortes pela Covid-19 nos Estados Unidos, todas as mortes são culpa do Donald Trump. Então a gente vê que não existe mais o mínimo de honestidade intelectual num debate, como o Fiuza muito bem colocou, que devia estar sendo colocado aí na cooperação, o que deu certo num país, o que não deu no outro, e a gente não vê isso acontecer. Eu, particularmente, gostei do discurso do Bolsonaro, porque eu acho que a verdade precisa ser colocada lá principalmente em relação à Amazônia, que eu acho que aqui fora do Brasil é a narrativa mais forte, né, a mentira mais forte em relação ao governo atual, aos reais números, né, como nós tivemos o ministro Salles aí colocando as verdades aí sobre a Amazônia para a gente, né, aqui fora essas verdades elas não chegam, né, na sua totalidade, e algumas notícias quando chegam distorcidas,
ainda mais nessa sociedade pós-moderna, né, progressista, como muito bem colocou o Fiuza, são parasitas, né, das narrativas e do fetiche que hoje é Bolsonaro e Donald Trump. Eu gostei muito, Vitor, porque eu acho que mais uma vez a gente tem que lembrar o ouvinte a falácia que é sempre colocada aí fora, que os pulmões do mundo estão pegando fogo, a Amazônia está pegando fogo, e a gente precisa lembrar que os pulmões do mundo não são a Amazônia, os pulmões do mundo são os oceanos. E aí a gente vai entrar também, né, no próximo discurso ali do Donald Trump depois, onde não se fala, a ONU não fala, né, dos dejetos ali que a China, por exemplo, despeja, o campeão de lançamento de dejetos, inclusive alguns tóxicos nos oceanos. Eu gostei bastante do discurso do Bolsonaro e tem dentro dessa agenda globalista que a gente vê, né, no mundo hoje, né, uma agenda marxista também. Eu gostei muito de um ponto onde ele falou não apenas da liberdade e da democracia, mas um ponto fundamental que vai muito contra essa agenda globalista, que é a proteção aos cristãos, a proteção ao núcleo familiar, né? Porque a gente sabe que essa agenda globalista /marxista, ela precisa exatamente abominar a religião e quebrar o núcleo familiar. Então eu gostei muito que ele tocou nesses dois pontos no discurso dele.